agradecer a todos aí, as vibrações que eu recebi aí dessa aprovação. Eu tive que extrair, eu fui surpreendido com um câncer no rim, e soube de última hora que me deixou completamente desavorado, né? Mas graças a Deus fiz a cirurgia, foi tudo bem sucedido, foi extraído o câncer, estava dentro do rim, não contaminou mais nada. Então eu agradeço muitas vibrações que eu recebi de todos, a minha fé me segurou lá a cada momento. A gente tem medo, né? A gente confia, mas não sabe se chegou a hora, né? Pode ser que chegou a hora, então você fica realmente, a gente fica abalado, né? Eu já não tenho mais 20 anos, eu já tenho 75, a resistência é outra, mas graças a Deus já passou. Faz um mês que eu fiz a cirurgia, estou me recuperando, me sinto muito bem. E eu escolhi para falar no noite de hoje, seria já pela lógica, nós estamos falando capítulo por capítulo, seria o capítulo 6, né, que é o Cristo Consolador. Acontece que eu, quando comecei as palestras, quando a gente começou a ter a sessão ao vivo, aqui depois da pandemia, a primeira que eu fiz, eu escolhi essa, por causa da dificuldade que nós íamos passando pela pandemia, todo mundo se contaminando, pegando essa doença, aquela coisa. E eu falei do Cristo Consolador. E dessa vez eu estava estudando para fazer o capítulo 7, eu ia pular ele. Mas, na verdade, eu achei que até para mim mesmo, o Cristo Consolador me segurou lá, esses dias. Lembrei muito cada episódio dessa lição. E aí eu achei que seria muito oportuno passar para vocês esse bálsamo, né, são as palavras de Jesus, e especialmente nesse capítulo, a coisa que mais me impressiona, e tenho certeza que a todos vocês, é o seguinte: é Jesus dizer para a gente o seguinte, a lição chama-se o Cristo Consolador, veja bem o nome. Não é o Joãozinho que vai nos consolar, é o Cristo Consolador. É Jesus dizendo que Ele vai nos consolar. E aí Ele diz o seguinte: o jugo leve, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Veja bem, é Jesus que disse isso. Jesus deixou escrito que toda vez que nós nos sentimos sobrecarregados e que acharmos que a gente não aguenta mais, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades que a gente fala, nossa, não vai dar. A gente bandeia as pernas, entendeu? A gente lembra, é o seguinte, me chama. Ele simplesmente fala assim, me chama porque eu vou consolar vocês, eu vou auxiliar vocês. Isso é uma coisa maravilhosa, porque ele está reiterando, veja bem, ele falou isso há 2000 anos. Kardec pegou essa passagem dele e colocou no Evangelho há 150 anos atrás. E nós estamos aprendendo isso, que ele está ao nosso lado, ele está à nossa disposição. Ele fala que algumas vezes, que quando a gente precisar de ajuda, que a gente peça, porque Ele vai nos dar imediatamente. E aí ele diz o seguinte, que todos os sofrimentos que nós passamos, por isso que ele usa a expressão do jugo leve, ele diz que as causas dos nossos sofrimentos, 95% nós criamos nós mesmos durante essa vida. A gente, por uma maneira de ser do homem, buscando o nosso progresso, buscando a vida familiar, buscando ter o nosso negócio, arrumando um trabalho, às vezes a gente erra, não dá certo, entendeu? Você vai tentar um emprego, não dá certo, você desanima, você se apaixona por uma mulher, fica loucamente apaixonado, casa, às vezes tem um filho, 2 filhos, às vezes por uma besteira, por alguma coisa do teu orgulho, ou um querendo se impor para o outro, você se separa, aí cria aquele tumulto, cria aquele problema para as crianças, você cria aquele drama, quem cria? Não foi Jesus que criou, fomos nós. Nós somos os
os artífices de todas as nossas dificuldades. E aquelas que a gente não lembra, né? Porque tem as que a gente não lembra. Você fala assim, mas é a criança. Nasceu a criança lá faltando um bracinho. Nasceu a criança cega. Nasceu a criança sem falar. O que ela fez se ela acabou de nascer? Ela está resgatando uma dívida de outra jornada. Ela combinou lá em cima, quando ela programou a encarnação dela, que nessa jornada ela resgataria essa dívida. E aí ela aceitou vir. E ela vem com essa tarefa de vencer essa dificuldade. Então, todas as nossas dificuldades, elas têm uma justificativa. E a gente analisando, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe. Às vezes na ganância montou um negócio, às vezes falou, não, vou comprar aquele carro a juros zero, depois não aguentou pagar a prestação, ai que problema, e a minha motor faz uma casa, ela aguenta, enfim, a gente vai se arrumando os problemas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, primeiro de tudo, que a gente tem um símbolo, que o símbolo da religião, já desde que a gente é criança, quem não entrou numa igreja católica, todo mundo entrou numa igreja católica, o que você vê lá naqueles desenhos, lá naqueles afrescos lá? Você vê sempre o anjo da guarda. O anjo da guarda é um mentor que nos acompanha desde o início das nossas jornadas. A sabedoria divina é tão grande que ela bota um guarda-costas para ficar com você 24 horas por dia. Ele é o teu segurança, ele está ali do teu lado. Na hora que você apavorar, grita que ele vem e te protege. Aí, mas por que ele não me protegeu quando eu precisava? Eu estava aqui desesperado e ele deixou que acontecesse. Porque às vezes nós que afastamos o anjo da guarda. Porque às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e aí o que você faz? Você vilipendia, você usa expressão chula, você fica agressivo com o seu próximo, você maltrata às vezes um funcionário subalterno, você vai chegar lá na loja, a mulher não te atendeu na hora, você já reclama. A gente tem mania de agredir os outros. É uma coisa do ser humano. O ser humano ele se dá tanto valor, ele acha que ele é tão importante, ele é tão maravilhoso, que tem que estar todo mundo com vassalagem para ele. Não é assim, não. A gente tem que ter o maior amor pelo nosso próximo. A gente tem que respeitar cada pessoa, seja ela em que situação for aquela viva, ela merece o nosso respeito. Você vê, o que seria da gente se você não tivesse o lixeiro para limpar o que nós deixamos na porta da nossa casa todo dia? Né? É duro, né? O cara corre 15 km por dia carregando lixo, um fedor desgraçado. Mas olha que profissão digna. Olha a dignidade desse cara que está lá, ele não reclama para ninguém. Você passa do lado dele, eles estão dando risada, tudo bem. Os caras parece que eles estão numa festa. É o espírito da pessoa. A sabedoria divina, ela coloca no nosso planeta, lado a lado, todos os tipos de espírito em diferentes evoluções. Todos nós começamos iguais. Quando a gente veio na nossa primeira encarnação, a gente era todo mundo igual. Todo mundo ignorante total, todo mundo aprendendo da vida, entendeu? E começando uma jornada. Aí o que aconteceu? Passou a primeira encarnação. Passou a segunda encarnação, a terceira encarnação. Às vezes você enveredou pelo mal, você começou a praticar maus atos, entendeu? E aí quando chegou lá em cima, e você viu que você tinha que responder por eles, você se revoltou. Falou, não, mas aquilo eu fiz porque eu tinha direito e tal. Você se justifica sempre. Mas isso cria um retardamento nas suas migrações de volta ao planeta. Se você chegar lá em cima e achar que não foi justo, você ter acontecido isso, aquilo com você, você vai lá reclamar, não tem problema nenhum. Mas daí você se revoltou, você não vai querer aceitar vir pagar essa dívida na próxima jornada. E aí você, quando não quer pagar a dívida, não tem jeito, você sai da fila. Tá bom, então quando você resolver, nós conversamos. E aí isso retarda o teu retorno ao planeta. Se você não aceita a aprovação que você mesmo procurou, você mesmo que criou, você não vai vir. Você só vai vir na hora que você estiver de acordo, falando, não, realmente eu errei, eu fiz essa besteira, eu quero ter essa oportunidade de resgatar essa dívida. Aí você vem. Mas aí o que aconteceu? Outros espíritos que aceitaram logo o erro e vieram para resgatar o erro, tem uma encarnação ou duas a mais que você. Isso vai se multiplicando.
nós estamos aqui desde os egípcios, antes disso, vindo e voltando, vindo e voltando. Então vamos dizer, tem espíritos que já vieram 50 vezes, outros já veio 100, um veio 75, outro veio 20, e tem espíritos primários também. Existem entre nós povos africanos, povos selvagens, que são primeiras encarnações, que são completamente espíritos primários mesmo, que estão vindo para começar a se desenvolver. E na contrapartida, você tem gênios aí, gênios da informática, com sabedorias que você nem sabe de onde, pessoas jovens que manipulam esses instrumentos aí de uma forma que a gente mal compreende. Mas o que acontece é o quê? Traz o progresso para todo mundo. Porque quando um é mais evoluído, o que é a obrigação dele? Ele vai passar esse conhecimento a mais que ele tem para aquele que não tem. Né? A primeira linha de montagem que ele fez foi Ford. Foi o criador da marca de carro Ford nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro que fez o carro e andando, em vez de todo mundo correr em cima do carro e ficar cravado para montar o carro, ele falou, não. Aqui a primeira parte vamos botar o chassi. Aí o carro veio para cá, vamos botar o motor. Aí vamos botar a roda. Em vez de ficar aquela bagunça, virou uma coisa organizada. Porque onde o carro ia andando, tinham as coisas que eles iam usar do lado, para facilitar a montagem. Isso provocou o que eles chamaram de linha de montagem. Que deu que resultado? Barateou o custo do bem que estava sendo fabricado, porque em vez de fabricar um por dia, passaram a fabricar 100, 200, centenas de objetos por dia. Que permitiu o quê? Permitiu. Eu me lembro quando eu era pequeno, geladeira era coisa de rico. Você ia em 10 carros, 2 tinham geladeira, o resto era banha e a carne na banha para você guardar. Ele custava muito caro uma geladeira. Televisão nem pensar, quando chegou tinha uma, a rua inteira vinha assistindo e tinha uma televisão. Então o que aconteceu? A tal da linha de montagem permitiu que se fizesse tanta geladeira, tanta televisão, tanto fogão, que hoje é barato, você vai lá e compra, todo mundo tem seu fogão, todo mundo tem sua geladeira. O que permitiu isso? O progresso. As pessoas que foram aprendendo como fazer mais e baratear o custo, para que todo mundo possa ter acesso. Então o que isso prova? Prova que o progresso não é individual. Alguém se beneficiou disso, mas ele trouxe o benefício para todo mundo. Né? Eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, minha família do Rio Grande do Sul, eu ia passar férias com meu avô. Meu avô tinha um cavaletinho assim, na casa dele lá na área de serviço, era um V na frente, ele botava as toras de madeira, daí tinha um serrote, a gente serrava, daí tinha um cerco, botava a madeira e pegava com machado para dar aqueles pedacinhos que enfiavam no fogão, para a vovó poder cozinhar, para esquentar a água da casa e tudo. Você vê, olha a mão de obra que dá para você acender o fogão. Você tinha que arrumar a lenha, cortar a lenha, fazer ela ficar pequenininha para poder acender dentro do fogão, o trabalho que você tinha. Hoje você chega lá, você compra o bidão, aperta tudo, acender o galo, lá está tudo fácil. Então você veja que progresso que é isso. Quanto disso não ajudou todo mundo? Mesma coisa a banha. Você para conservar uma coisa, você salgava ou você usava banha. Então eu lembro, você pegava do porco, aquela lata, botava as carnes, cobria de banho em cima, para ela não apodrecer. Ou jogava sal e salgava, que nem de bacalhau. Então você veja, a geladeira é uma maravilha, uma coisa maravilhosa que inventaram. Então isso tudo é o progresso. Quem que inventou? O nosso irmão. Alguém que veio junto com a gente para nos beneficiar. E isso vai criando o progresso de todos nós. Então o que acontece? É o jugo leve. Por quê? Porque Deus fez a terra com tudo que a gente ia precisar. Ele colocou tudo aqui na terra. Ó, o planeta que vocês vão morar é esse aqui. Ó. Você imagina quando ele veio apresentar o planeta para a gente aqui. Ó. Essas praias, essas montanhas, essas frutas maravilhosas, esses legumes, essas verduras, né, os grãos, raízes, olha tudo que eu estou dando para vocês. E aí o homem veio, entrou nesse planeta maravilhoso, aí ele começou a correr atrás do progresso. Por quê? Porque quando a gente está materializado, a gente precisa se proteger do frio, você precisa se cobrir, você precisa se abrigar da intempérie, da chuva, você precisa ter um abrigo, como a gente era no das cavernas, né? Você tem que ter o alimento,
Você tem que buscar um trabalho para subsídio, para pagar, essas coisas. Então a gente está cheio, aí a gente se preocupa. Né? Quando o cara vai crescendo, ele fala, daqui a pouco vai chegar a minha vez, né? Porque quando está encostado no pai e na mãe, está tudo bom, né? A gente não se preocupa. Mas quando a gente começa na juventude, fazer um sonho, se apaixona, começa a se sentir atraído por uma pessoa, eu vou fazer minha família, você começa já a pensar, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou morar, como é que eu vou sustentar, você começa a virar um problema, coisa que é boa, você já começa a botar dificuldade. Mas tudo é bom, e tudo acontece para o nosso melhor, tudo na vida vem cada vez para a gente ser melhor. E essas dificuldades que a gente tem, ele passa depois, ele bota uma coisa muito bonita também, essa visão, que ele chama o Consolador Prometido. É o segundo grupo. O Consolador Prometido, ele diz o seguinte: se me amais, Jesus falando, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque aqui Jesus estava na véspera de ser crucificado, ele já sabia que ele ia embora, e aí ele disse para os discípulos dele que ele ia deixar, que ia vir um Consolador que ia ficar para a gente para sempre, né? Para que ele fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Quando ele fala isso há 2000 anos atrás. Então, os judeus e o povo daquela época, ele não acreditava em determinadas coisas, né? Eles acreditavam em Deus porque eles tinham medo. E Moisés, quando falava de Deus, assustava todo mundo, porque Deus escrevia na pedra, com raio, era outro tipo de cabeça. Aí Jesus veio dizer assim, ó, vai vir esse Consolador e vai ficar com vocês para sempre. Tudo que eu estou ensinando para vocês, ele vai dizer para vocês tete a tete. Aí o que é o Consolador Prometido? Está aqui, ó, o Evangelho. Allan Kardec, em 1852, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, tudo que você precisa saber de consolo está dentro desse livro. Tudo. Qualquer dúvida que a gente tenha nessa jornada, a gente busca aqui e vem a solução. E aí, quando eu disse que eu achava oportuno essa lição, foi por quê? Foi porque quando eu me peguei com essa doença grave, né, que é uma doença que mata, né, aí eu pensei, puxa vida, não, cara, eu já tive um problema de câncer na próstata, né, eu já tinha tido. Eu perdi na minha vida minha mulher e 2 filhos, na coisa. Eu trabalhei, montei uma indústria, fui à falência. Fiquei 10 anos pagando conta, oficial de justiça, fazia filha na minha porta. Eu falei, puxa, passei tanta coisa, imagina quanta besteira que eu não fiz. Nessa vida não deu tempo. Isso aqui eu fiz para trás, porque para ter tanta cacetada, né? E aí o que eu fiz? Quando eu soube, eu agradeci. Eu agradeci por quê? Porque eu já estava com essa doença de consumir há mais de 4 anos. E eu sentia dor, eu ia no médico, o cara falava, faz um ultrassom do abdômen. Aí lá, faz um ultrassom do abdômen, mas está com o fígado com um pouquinho de gordura, não põe gordura, não faz isso. E não achava o que era. Vocês imaginam que eu achei, sabe como? Eu peguei Covid. Em junho eu peguei a Covid lá. Chegou em julho, eu tenho um casal de médicos amigos que na praia a gente senta junto, e ele estava tossindo muito. E ela virou e falou assim, ó, William, o negócio é o seguinte, o Covid às vezes deixa um resíduo no pulmão, que é bom você ver que às vezes tem que tratar, porque senão ele vai ficar te incomodando. Vai fazer uma tomografia do pulmão. Olha só para vocês verem como Deus escreve reto por história. Aí eu vou lá fazer a tomografia do pulmão, faz a tomografia do pulmão, vem no diagnóstico lá, o pulmão está 100%, não tem nada, mas tem um tumor no rim esquerdo, do tamanho de uma bola de ping-pong. Aconselhamos procurar um especialista. Então, você veja bem, eu fui lá para ver o negócio do pulmão da Covid e pego um negócio que está dentro de mim há mais de 3, 4 anos e que eu todo ano ia no médico e fazia o raio do ultrassom e ele nunca apareceu. Mas ele ia me comer, ele ia chegar um dia se eu não achasse ele, que eu quando descobrisse ele ia morrer, porque ele ia pôr no corpo inteiro. Então vocês vejam, se não é a proteção divina,
Entendeu? Veja bem, ela me deu uma doença, que foi o Covid, e através dela eu fui descobrir uma outra coisa, que o Covid tinha nada, o Covid era uma gripinha mesmo. Mas estava aqui lá um tumorzão que tirou o rim, era 75% do rim, estava com câncer maligno. Quer dizer, o papai está com um outro mesmo, entendeu? E o ultrassom não pegava, o cara ia lá, está tudo bonitinho, e como ele estava aqui, não aparecia. Então você veja, quem que me salvou? Foi o pai. Porque eu tive a oportunidade de tirar isso fora de mim. Ele me deu essa oportunidade de descobrir e de extirpar essa doença de mim. Foi duro, sofreu. Já fiz, falou, se acontecer alguma coisa, eu deixei tudo preparado. Prorroguei um mês para ele. É o medo do espírito. Não sei se eu vou voltar, né? Ou até essa conta aqui, tem aquela lá, já deixei tudo organizado para minha mulher, conversei com os filhos. Claro, porque a gente tem que ser realista, né? Pode acontecer, não tem? A pessoa vai lá para tomar uma palca, vai lá, toma uma injeção, né? Morre de choque na filada. Então, a gente é complicado. Mas, enfim, veio a aprovação, que era para vir. Veja bem, não é que isso aí caiu do céu, vem aqui, obrigado, Senhor, porque me deixou pagar mais essa dívida. É mais, na outra vida eu já vou ter meu corpinho, melhor, não vai ter nada no rim, não vai ter nada na próstata, entendeu? Vai estar muito melhor que esse. Porque esse aqui eu já estou pagando as contas para trás, entendeu? Porque o nosso papel é esse. Você veja a bondade divina, ele te manda de volta para a terra, agora dessa vez não faz aquela besteira. Aí ele te dá ainda uma outra coisa, que a maravilha disso aqui do Cristo Consolador é o seguinte: por que então ele dá um exemplo maravilhoso assim? Por que a criança, né, que é um espírito já, vamos dizer, minha mãe lá me recebeu, sei lá quantos anos eu já tenho de vir na terra, e aquele amor, aquela coisa. Por quê? Porque a sabedoria divina apaga todo o teu conhecimento da vida anterior. Né? Porque na vida anterior eu posso ter roubado a mulher do meu irmão, entendeu? E ele matou ela por causa disso. Eu posso, o outro filho foi lá, passou a perna no pai. Imagina você voltar lá para o pai e falar: como é que eu vou olhar para o meu pai se eu passei a perna dele na outra vida? Né? Como é que eu vou olhar para o meu irmão se eu roubei a mulher dele? Então ele te dá o esquecimento. A jornada fica toda apagada. Mas o compromisso existe. A dívida que você cedeu lá atrás, você vai resgatar. E vai resgatar nessa jornada aqui. Se não quiser, pede concordata para pagar na outra. Você vai poder pagar na outra jornada. Mas vai ter que pagar, não vai ficar sem pagar não. Eles te prorrogam o prazo, eles te dão, tá bom, vai, não vou te dar mais nada. Mas na outra vez você vai pagar esse pedacinho que ficou faltando. E você vem e acerta. Então olha que maravilha você saber, ter o conhecimento, que todas as dificuldades que você passar, você vai passar. Se você não passa, você vai aprender com ela. Porque às vezes a gente quebra a cara, mas quebra a cara, mas aprende. Ó, isso aí eu não vou fazer mais, eu dei um passo na minha perna, eu me envolvi demais. Porque a gente, principalmente quando é jovem, né, quando a gente está naquela idade, entre 30 e 40 anos, que você acha que vai conquistar o mundo, daí que tudo pode mesmo. Mas tem que ir devagar e sempre, não pode dar um passo na minha perna. A gente tem que fazer tudo com equilíbrio, com calma. Não precisa se precipitar, porque você tem toda essa jornada para fazer as suas coisas, toda ela. Você vem numa programação, 70, 80 anos, sei lá quantos anos. Você tem todos esses anos para realizar a tua vida, todos eles. Você vai sair realizado. Olha para trás. Eu quando quebrei lá, eu me lembro, eu tinha 30 anos, imagina, eu tinha uma fábrica lá, eu tinha 1.600 funcionários. Estava lá, uma beleza, tudo, só que estava fora da época. Comecei a vender para o governo, não recebia, os caras levavam um ano para pagar, não roubavam, porque eu vendia, eu entregava. Aí fui penhorando, pega um financiamento no Banco do Estado, pegava lá, penhora tudo, penhorei tudo. Chegou uma hora, estava trabalhando para pagar a conta, perdi tudo. Foi uma experiência, que eu agradeço a Deus ter tido, entendeu? Por quê? Porque eu fui rápido demais, porque aquela coisa, pode, eu conheço, eu consigo, você vai, porque o homem pode tudo. Eu comentei até aqui, quando eu falei da outra vez, eu contei de uma coisa física, né? Você veja bem, tem uma corrida que agora aconteceu até a semana, aconteceu agora há pouco tempo.
vem de Bertioga até Maresias correndo. São 75 quilômetros. Pô, imagina se sair de Bertioga e chegar lá em Maresias correndo. Você veja o que é o ser humano. Vai lá, 75 quilômetros. Né? Nesse negócio do Rio lá, eu peguei uma entrevista, eu tive uma sorte, né, quando eu descobri, apareceu aquele menino de Manaus, um cara que ele é um cara até relativamente pequeno, mas é um touro, menino. Ele é um canoísta que rema aquele barco que vai uma coisa só. Ele perdeu o rim com 8 anos. Ele teve um acidente, caiu em cima do rim e tiraram o rim dele. Ele só tinha um rim. O alemão, que era o segundo melhor do mundo, um gigante, o cara parecia o Hércules. Ele foi lá e passou por cima do cara. Então você veja, é o ser humano pode tudo, porque ele pode, ele venceu todas as dificuldades e com um rim só foi lá e ganhou de todo mundo. Quer dizer, um espetáculo, né? Me deu uma hora, eu falei, pô, imagina, eu só quero viver sossegado, mas vai dar tudo certo. Então a gente tem coisas para se basear também. Às vezes você está atravessando uma dificuldade, você vai olhar, você fala, puxa, mas aquele cara já passou por isso, vamos bater um papo lá para saber como é que me ajuda. Ou pede, faz uma oração, cria um hábito saudável. Todo dia de manhã, você levantou, deu lá 5 minutos de paz, você tomou um café e tal, vai lá no banheiro, no lugar que você tenha você e Deus, entendeu? Faz uma oração, pede para o teu anjo da guarda que ele esteja com você durante o dia, que ele te ajude a cada instante do teu dia. E depois vocês vão me contar se vai ajudar ou não. E de noite agradece. Quando chegou de noite, deitou na cama, acabou o expediente, vou desligar o disjuntor, obrigado, Pai, por mais esse dia, por ter me ajudado, por ter permitido que meu mentor me ajudasse o tempo inteiro. Né? Então você faz uma comunhão com o teu, você se aproxima dele. E qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter cuidado de quando atravessa a dificuldade, a gente não começa a reclamar. Porque o ser humano tem mania de botou a dificuldade, a culpa é dela, a culpa é dele, aquele, pô, esse meu sócio, o cara estragou tudo. Você arruma uma culpa, o cara se defende botando a culpa na outra pessoa. Marido e mulher é assim, irmão quando briga, a culpa sempre é de outro irmão. É do ser humano isso. E aí o que acontece? Quando você está reclamando, você xinga, você fala palavras de baixo calão, você perde a paciência, começa a agredir todo mundo. O que acontece? Você passou a sintonizar com um canal que é o canal do ódio, que é o canal do desamor, que é o canal da maledicência, entendeu? E quando você está ligado nesse canal, o que acontece? Está cheio de espírito aqui. Aqui eles não estão porque eles são barrados na porta. Aqui só tem espírito do bem. Mas quando você sai na rua, e você sai andando lá com aquela vibração, botada aqui na antena, aqui, ó, eu estou no canal do mal, eu estou aqui aquele que xinga todo mundo para mim não presta, eu falo mal de todo mundo. Então, os espíritos, o cara lá do nosso time, aí começa a vir. Daqui a pouco você está carregando uns 20 e 30 nas tuas costas, fala, é isso mesmo, chuta aquele lá, aí você entra não, para carregar, dá um cutucão, você vai arrumando encrenca para você. O que acontece? Você é que está se isolando da tua proteção. Porque o anjo da guarda está do lado, ele olha e fala assim, pô, pelo amor de Deus, não faz isso, meu. Não faz isso, você vai estragar a tua vida, você vai complicar tudo, você não vai me deixar te ajudar. Ele não pode vir te ajudar. Porque você criou uma barreira que não deixa ele penetrar na barreira de te ajudar. Ele não pode vir. Você chega lá, mas o meu anjo da guarda me largou na mão. Largou porque ele não consegue chegar perto de você. Eu conto um exemplo, né, que quando eu era criança, lá no Rio Grande do Sul, sempre interior, o banheiro ele chamava uma latrina, era uma casinha quadrada, tinha uma tábua assim, um buraco no meio, e um buraco lá no chão, você fazia a necessidade lá. E numa vez dessas, assim, nós estávamos num evento, num churrasco, numa coisa, e a latrina estava podre lá na madeira, o cara caiu lá dentro, e aquele cara sai lá de dentro, todo sujo, né, todo aquele coisa, vamos lá para lavar a piscina inteira, uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Então, esses somos nós. Quando a gente está levando o nosso dia, chutando todo mundo, xingando todo mundo, nós estamos daquele jeito. Nós estamos cobertos de lama, entendeu? Cobertos de coisa ruim. Quem chega perto da gente? Ninguém.
Ninguém, todo mundo, oh, tudo bem, fica de longe aí, né? Sai fora, todo mundo sai fora. E quando você está de bem, quando você está alegre, você está agradecido, que você sai, você encontra a pessoa, bom dia, que bom, e você começa a transmitir bem, que você se preocupa com o teu próximo, que você já não deu certo aqui, você conseguiu passar, como vocês mesmos fizeram comigo, todo mundo, você está bem, conseguiu passar, está se recuperando. Quer dizer, quer prazer melhor que encontrar essas pessoas que vibraram comigo, e agradecer? Né? Uma vibração do bem, porque quando você pega a vibração do bem, ela vem em você. Eu fechava os olhos, foi um negócio impressionante. Eu saí da cirurgia, fui para aquela sala de recuperação, né? E eu podia amparo dos médicos do espaço, né? Eu fechava o olho, eu via um tecido, uma trama me cobrir. Na cromoterapia a gente usa uma luz para essa região do esplênico, que é um rosa forte, né? Um rosa forte, uma cor divina assim. Eu via, eu coberto por essa malha, cor de vinho, numa intensidade, eu abri o olho e ela sumia, eu fechava o olho, me cobria inteiro. Eu estava coberto por aquela proteção. A espiritualidade estava ali comigo, me ajudando. Por alguma razão eu estava ali passando essa aprovação e eles estavam me ajudando, me mostrando isso. Aí eu trabalhei muito tempo nessa cromoterapia, a gente projetava muito no estômago, um verde balsâmico, né? Energético e tal. Às vezes eu fechava o olho, eu estava com aquela fraqueira, eu estava lendo tudo verde, muito coberto de verde. É um negócio impressionante. Ou seja, a espiritualidade está conosco o tempo inteiro. E ele, quando fala nessa lição, que diz por que ela foi tão importante, ele vem aqui e ele fala assim, advento do Espírito da Verdade. É o último tópico dessa lição do Cristo Consolador. O que é o advento do Espírito da Verdade? É o Espírito da Verdade. Né? A gente não precisa, Jesus tinha os apóstolos, que iam lá e falavam para as pessoas o ensinamento dele. Né? O católico tem o padre, que vai lá no púlpito e fala lá os ensinamentos do padre. O protestante tem o pastor lá, que fica pregando. Aí Jesus fala assim, eu vou dar para vocês o Espírito da Verdade. Quem vai falar para você é o próprio Espírito. Você quer saber como é a coisa, ele vai te contar. Veja bem, a gente recebe a informação direto da fonte. Você está com uma dúvida, por que está acontecendo isso? Você vai dormir, você faz uma oração grande, ele te leva para você ver. Você sonha, você recebe a inspiração da solução das coisas através do Espírito que está lá te falando. Você perde um pai, você perde uma mãe, você perde um filho. Quando chega na época do aniversário dele, na época do Natal, naquelas épocas festivas do teu aniversário, ele está ali do teu lado. Você de repente está fazendo uma coisa, você lembra dele e começa a chorar, ele está te abraçando. O Espírito vem e te abraça. Você sente isso? Eu tenho certeza que quem aqui já perdeu um ente querido e você se liga com ele, você sente ele vir em você. Você sente aquela proximidade, é uma coisa que você não consegue segurar, você chega lá. É maravilhoso. Está te dando uma prova que ele está ali. Então, o Espírito, você vai receber as suas informações do próprio Espírito. Quando Kardec escreveu o Evangelho, não foi ele que inventou isso aqui, não. Ele põe uma pergunta, ele perguntava aqui, o que Jesus falou na parábola da Madalena? Como é que foi essa parábola? E ele mandava essa pergunta. Ele mandava essa pergunta para a Alemanha, para a França, para a Holanda, para os Estados Unidos. Ele mandava para o mundo inteiro, para a Argentina, para todos os países. E aí os médicos que estavam naquela época, estavam começando a ver as reuniões dos espíritos, eles respondiam e vinha a mesma resposta. A mesma resposta que vinha da Alemanha era igual que vinha da França, era igual que vinha dos Estados Unidos. Ou seja, os espíritos confirmavam o que ele tinha que escrever nesse livro. Esse livro foi compilado através de informações de milhares de espíritos do mundo inteiro, que eram quem? O Espírito da Verdade. Porque quem quer? É o Espírito da Verdade. Eles que estão vendo tudo, porque a gente não vê tudo, a gente só vê o que eu estou chegando, ele vê tudo. Ele passa na parede, ele vai entrar no teu quarto lá, ele entra lá no teu escritório. Você está lá com o favor, ele está do lado olhando lá. Eles têm acesso a tudo. E é por isso que eles podem te ajudar. Como podem te atrapalhar também.
Quando você está ligado no mal, você é uma pessoa que você está planejando. Ah, não, eu acho mais fácil eu ficar nessa batalha aí para ganhar essa mixaria. Eu vou pegar uns prevenidos lá, vou roubar aquele celular lá, venho por 500, já venho por 500. E aí você, quando você começa a se justificar para cometer o mal, o que acontece? O anjo da guarda se afasta e entra os espíritos do mal. Aí o cara te pega, você vai em cana, passa lá 4, 5, tantos anos preso, para uma besteira, entendeu? Então você podia ter perseguido o caminho, né? Mas quem procurou? Você mesmo. E se você pedisse ajuda para os espíritos, eles teriam te dito, persiste que vai dar certo. Quando eu achava que não tinha solução, eles me falavam, calma, calma. Olha tudo que você envolveu nesse negócio. Como eu fui um cara sempre correto, eu investia no meu negócio, eu tinha um patrimônio enorme, porque eu fui fazendo fábrica, armazém, eu fui fazendo tudo. Eu tinha frota de 200 caminhões, então eu fui vendendo tudo e pagando, vendendo e pagando, vendendo e pagando. Levou 10 anos, mas paguei todo mundo. Quando acabou, obrigado, Senhor, né? Mas me deu uma tarefa, mas me deu a solução também. Qual foi a solução? Paciência, perseverança, calma. Eu me lembro que eu andava cheio de livros que a minha mãe me dava. Lê esse, lê aquele. Eu lia toda hora para me acalmar, porque você ficava meio nervoso, não dava para sair na rua. Então, às vezes, a gente pede ajuda, a ajuda vem. Então, quando eu peguei para falar de novo desse capítulo, que eu acho maravilhoso, é para dizer para vocês o seguinte: a gente nunca está sozinho. Nunca. Não existe a palavra sozinho. Você está perdido lá no meio do nada, o teu anjo da guarda está do teu lado. Tem aquela história que eles dizem que você está no deserto, lá andando, você não aguenta mais. Aí o cara com aquela sede, daí ele cai no deserto, ele está desistindo, de repente o Espírito fala para ele assim, levanta e anda mais um pouquinho que você vai ver, tem um oásis ali na frente. Aí ele faz um esforço, ele anda um pouquinho mais, olha o oásis, aí ele vai, chega lá e se salva. Ele fala, que sorte que eu tenho, né? Se ele for no nome de Deus, eu falo, você viu eu que se ele tiver humildade, eu falo, obrigado, Senhor, por ter me levado à solução. Porque é isso, o anjo da guarda está do teu lado. Então pede a ajuda dele que ele vai te dar. Para tudo, porque tem espírito entendido de tudo. Não é que você vai perguntar para falar isso aí, eu não entendo. Espera aí que eu não entendo. Assim como a gente busca informação e alguém te ensina, lá é a mesma coisa. Só que lá é mais fácil. Precisa de um especialista aqui disso. Aparece na hora. Você vai sonhar, vai lá e vai te dar a ideia. E você vai falar, puxa, por que eu não pensei nisso antes? E vai ter a solução. Então é para, quando eu quis repetir essa lição do Cristo Consolador, é para a gente lembrar que o Cristo está sempre conosco. Jesus foi um espírito de uma grandeza que você vê. Ele era praticamente um espírito com um mantozinho em cima dele para que ele tivesse encarnado. Porque a alimentação dele era super frugal, ele não tinha cansaço físico. Por quê? Porque ele era um espírito mesmo. Arrumaram uma vestimenta para ele de carne, mas a mais diáfana possível. A história para Jesus vir do planeta, eles prepararam o planeta 1000 anos, não deixando que migrassem espíritos muito do mal, para aliviar a carga da imantação negativa do planeta, para poder Jesus vir do planeta. Porque ele era um espírito de esfera tão elevada que ele não tinha como vir aqui para a nossa pureza aqui. Mas ele veio, deixou os ensinamentos, a gente matou ele, a gente achou que ele era um impostor, acabamos com ele, e ele deixou o Cristo Consolador para a gente, através dos Evangelhos. Então, quando eu voltei para repetir essa lição aí que eu te falei, eu ia falar de novo no capítulo 6, foi porque eu achei que esse Cristo Consolador é que me deu essa energia para estar aqui de novo, entendeu? Para enfrentar toda a dificuldade que eu passei, sabe? Que me deu a perseverança de ficar lá suportando a violência que é o fato de te entrar no teu corpo e tirar um pedaço dele, entendeu? Então, eu falei, não, Cristo Consolador é uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, porque é uma lição que todo mundo tem que ter conhecimento dela. Por quê? Pede ajuda. Ele diz assim aqui nessa lição, as lágrimas foram consagradas no Jardim das Oliveiras. Por quê? Quando Cristo fala, todo mundo chorava. E ele diz assim, você não precisa se preocupar, não chora mesmo,
Porque os espíritos de luz vão vir enxugar suas lágrimas. Porque não tem vergonha nenhuma. Às vezes a gente está numa dor tão grande que a gente tem que chorar para desabafar. É parte do ser humano, você põe para fora. E aí quem vem os espíritos consoladores te ajudando. Então eu quero que vocês tenham certeza absoluta disso. A gente nunca está só. A gente tem a ajuda do nosso anjo da guarda, mas tem a ajuda também de muitos espíritos de luz. Você vê uma coisa, por que todo mundo gosta de vir num centro espírita? Pode ir qualquer centro espírita que você for de luz, que é um centro espírita kardecista, bom, você entra lá, a energia é igual essa daqui, é maravilhosa. Você se sente amparado. Por quê? Porque ele está preparado, ele está cheio de luz para te receber. Você entrou lá, já estão te abraçando, tirando suas negatividades, estão te limpando. Você já chegar na casa limpinho. Você vai tomando passo na entrada até que aí você conversa um pouco, lá vai tirar um pedaço, lá tira outro pedaço, e vão te limpando. Quando você entrou aqui na casa, você está igual um anjinho, entendeu? Está aqui no número do carro. Então é maravilhoso isso. Isso existe, está conosco. Todas as águas para a gente beber estão conosco. A gente só tem que confiar. Confiar em quem? Na gente mesmo e no nosso anjo da guarda. Esse que nos ajuda, entendeu? Saber que ele está conosco. O que Jesus pede em troca? Mansuetude e caridade. Ele pede que você seja manso e pacífico e que você seja caridoso, que você sempre ajude o seu próximo. Porque é uma maneira de você devolver tudo que você está recebendo. Né? Você ajuda uma criança, você ajuda um idoso, você ajuda, faz uma contribuição, dá um prato de comida para quem precisa. São pequenas coisas que você pode fazer e você está retribuindo tudo que você recebe. Então o que tem que ser o nosso esforço? Continuar merecendo receber. Para continuar merecendo receber, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar fora uma maledicência, quando ele falar mal de alguém, que a gente tem aquela coceira na vida, que o cara critica o outro, falar mal, deixa para lá, dá uma desculpa, põe uma justificativa, entendeu? Arruma uma desculpa que está tudo certo. Não fala, tira a maledicência da tua vida, entendeu? Tira o ódio, o negócio de raiva, que eles falam, não vai me pagar. Isso não existe. Quem paga é a gente. Você acha que você vai se vingar? Vem em cima de você, a raiva traz coisa ruim para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado só com isso, com as coisas que podem não permitir que você seja parado. E se a gente lembrar que ele está conosco, e que nós somos da guarda também, então vamos deixar esse canal aberto. Vamos só tentar cuidado para não fechar esse canal, para a gente poder ser parado sempre, tá bom? Espero que todos consigam ser parados, como a gente tem sido, né? Porque se a gente está aqui, está feliz, é porque todo mundo está parado, entendeu? Tenho certeza que todos nós temos sido amparados, todos nós temos sido protegidos pelo nosso mentor, temos recebido oportunidade de todos os tipos para superar dificuldades, para superar mal-entendidos. Então a gente tem que continuar merecendo essa força para superar as dificuldades. É isso que eu queria transmitir para vocês. Muito obrigado.